Gente, o vídeo de hoje tá simplesmente imperdível. Ele tá explosivo, de verdade. Vocês vão ver aqui comigo. É polêmica atrás de polêmica e a máscara do Lula finalmente caiu. Aquele velhinho bonzinho que sempre posa de defensor aí do amor está mostrando sua verdadeira face. Vamos começar com uma bomba que vai deixar todo mundo de boca aberta. Marçal invadindo a Globo. É isso mesmo, gente. Isso mesmo que vocês ouviram após ser boicotado aí no debate. Marçal já convocou geral para se manifestar na porta da Globo, vai invadir a Globo. A coisa ficou tão séria que estão prometendo invasão histórica. E eu vou mostrar todos os detalhes dessa ação que já está dando o que falar. E não para por aí não. O Lula, cada vez mais irritado com a perda de influência, o afastamento de aliados, protagonizou uma cena bizarra onde ele humilhou o piloto do avião que o salvou após o incidente com a pane na volta do México. E, gente, foi ridículo. Eu vou mostrar aqui para vocês, a mídia tá expondo tudo, os bastidores dessa vergonha presidencial, e eu vou contar tudo aqui para vocês nesse vídeo. Lula perdeu a linha e o que está acontecendo nos corredores do poder é de arrepiar. Mas espera, porque tem mais. Petistas vão a júri após agredirem bolsonaristas. Cadê o amor? Venceu, hein? Eu quero saber. E aí, vocês acham que o amor venceu mesmo? Comenta aí para mim nos comentários. Eu vou mostrar aqui na tela as informações. Mas parece, gente, que essa narrativa desmoronou, porque os fatos são graves. E a agressão aí foi brutal, né? A farsa de que a paz reina entre os petistas está caindo aos pedaços. E ops, o amor venceu? Ou foi só um discurso vazio? E para fechar com chave de ouro, STF. E mais uma manobra claramente política, né, gente? Toma uma atitude que só beneficia o governo. De novo, a parcialidade está escancarada no STF como nunca a gente viu antes na história do Brasil. E a situação está crítica. Você vai querer saber de todos os detalhes dessa história aqui comigo. O impeachment de Moraes está batendo a porta, a casa está caindo. Fica comigo até o final para você entender. Já vamos começar com a primeira informação, mas antes, claro, não esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho de notificação, compartilhe esse vídeo o máximo possível que você puder e não esqueça de seguir o nosso outro canal. Vocês sabem que esse aqui está sendo boicotado e o YouTube reduziu drasticamente, gente, a impressão dos vídeos. Então, em breve você pode deixar de receber os vídeos do canal. E aí, como que fica? Vai ficar sem informação? Vai ficar sendo manipulado pela mídia? Ou ouvindo fake news aí de vários outros canais que distorcem tudo matéria só para ganhar monetização do YouTube? Aí não dá, né? Então chega mais aí comigo que nós estamos juntos nessa para mostrar a verdade e a verdadeira face desse governo. Só não vê quem não quer, né? Bom, gente, começa a primeira informação então aqui, ó. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Olha só, vamos começar aqui com essa notícia da Folha de São Paulo. Maninho do PT e filho devem ir a júri por agressão a bolsonarista em frente ao Instituto Lula. Tribunal de Justiça de São Paulo julgou que ele e o filho assumiram o risco de matar ao agredir empresário durante o ato em 2018. Então, o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu no último dia 24 que o ex-vereador de Diadema, Manuel Eduardo Marinho, conhecido como Maninho do PT, e o filho dele, Leandro Eduardo Marinho, devem ser levados a júri popular. Os dois são réus por tentativa de homicídio do empresário Carlos Alberto Bettoni em ato em frente ao Instituto Lula em 2018. O episódio ocorreu em 5 de abril daquele ano, quando Sérgio Moro, à época juiz federal, mandou prender Lula na esteira da Operação Lava Jato. E a denúncia do Ministério Público narra que havia uma manifestação no local e as pessoas estavam divididas entre apoiadores e críticos do petista. E nesse contexto, os acusados teriam agredido Bettoni com chutes, empurrões, pontapés, até o momento em que chegaram à via pública, quando então a vítima foi empurrada mais uma vez, batendo a cabeça em um caminhão que passava por ali. O empresário sofreu traumatismo craniano e hemorragia decorrente da lesão. Manuel e Leandro são suspeitos de tentativa de homicídio por torpe, né, e com emprego de meio cruel. A reportagem tentou contato com a defesa, mas não obteve retorno, e o relator, desembargador Rui Alberto Cavalheiro, afirmou haver indícios suficientes da ocorrência de dolo eventual, quando os agentes assumiram o risco do resultado e que os réus não trouxeram provas que afastassem a culpabilidade. Então, finalmente, né, gente, aí a justiça vai levar, depois de tanto tempo, esses dois criminosos a júri popular, e a gente espera que esse júri seja justo, né? Então vamos ver aí a justiça acontecer. Outra informação aqui, gente, olha só o que aconteceu, né? O Lula do amor
parece que tá meio amargurado. Bronca de Lula, pedido de desculpa, mal-estar na FAB. O que aconteceu, né? Vamos ver um pouquinho dos bastidores da pane do avião presidencial. Saiu aqui a notícia pela CNN Brasil, gente. Os passageiros perceberam algo errado ao ouvir um barulho logo após a decolagem. É a pane que atingiu o avião presidencial dia 1º de outubro. Foi alvo de broncas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda durante as manobras realizadas para pousar em segurança no México. A situação gerou mal-estar no comando da Força Aérea Brasil e levou o presidente a pedir desculpa aos integrantes da comitiva pelo susto. Mas na verdade não é nem susto, foi surto. Ele mostrou a face dele, né? Qual o melhor momento para se mostrar a verdadeira face se não essa? E segundo relatos da ONU, Lula disse que o Brasil não pode carregar o presidente do país em uma aeronave passível de falhas como a que ocorreu. Estavam no avião a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, senadora Soraya e Tereza Leitão, indicado à presidência do Banco Central, Gabriel Galípolo, diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, o chanceler Mauro Vieira e a primeira-dama, Janja. Os passageiros perceberam algo errado ao ouvir o barulho logo após a decolagem. Lula, que estava sentado perto dos convidados, então se levantou e foi pessoalmente ao piloto humilhar ele, gente. O cara lá tentando fazer a manobra, imagina a cena ridícula, né? Tentando manobrar, tentando contornar a situação da pane, e o Lula, ao invés de apoiar, em vez de ir com o amor, né? Foi com ódio para cima do piloto. Após informar o presidente sobre a situação, o próprio piloto se dirigiu aos passageiros, explicou que houve uma falha na turbina e que a decisão mais segura seria voar em círculos para queimar combustível, retornar ao México, pousar e trocar de aeronave. O tom adotado pelo piloto, ainda de acordo com passageiros, foi de segurança, sem alarde ou omissão de informações. Houve expectativa inicial de que seriam 2 horas de sobrevoo sobre o México, passados 120 minutos, no entanto, a aeronave ainda permanecia pesada, o que obrigou o piloto a manter mais 2 horas e meia de voo antes do pouso em segurança. E durante esse período, Lula também teria ficado irritado por não conseguir manter contato com o Palácio do Planalto, visto que a internet estava oscilando e os telefones da aeronave sem funcionar. Como a CNN divulgou, o ministro da Defesa, José Múcio, interrompeu as férias para voltar a Brasília ao se encontrar com Lula para falar do problema, e a FAB vai investigar o caso. Então a gente vê aí que Lula teve que pedir desculpa após o ataque de raiva que ele teve, descontando no trabalhador. Então a gente vê aí a real face do governo. Gente, mais uma informação agora para trazer para vocês. Mais uma decisão aí do STF, aonde beneficia quem? Porque o povo não é, as empresas não é, o Brasil não é. Então quem que o STF está defendendo? Comenta aí para mim sua opinião. Olha só, STF rejeita ação com impacto de 50 bilhões para o governo. Por maioria de votos, a Corte entendeu que dispositivo que permite à União reduzir a alíquota do Reintegra é constitucional. Então o STF decidiu que o governo federal pode sim reduzir as porcentagens de repasse do Reintegra, regime especial de reintegração de valor tributário, para empresas exportadoras para as empresas. O colegiado definiu, por maioria de votos, que o artigo 22 da Lei 13.043 de 2014, que trata do programa, e dá ao Executivo a prerrogativa de alterar a alíquota, é constitucional. O julgamento foi favorável à União, como sempre, né, STF? Eu não tô chocada, não. A gente viu o caso aí da revisão da vida toda dos aposentados, que tinha dado vitória, tinha publicado o acordão, mas aí o governo foi lá, conversou com o STF. Dentro dessa conversa, o STF entendeu que havia entendido errado. Como assim? Então não podemos confiar no Poder Judiciário do Brasil? Óbvio que não. E isso fica mais claro. O FGTS também foi outro caso que a gente viu o STF julgando a favor aí do governo, porque a revisão do FGTS foi outra ação aí bem problemática, onde milhões de brasileiros foram lesados de 99 para cá, porque aquela taxa referencial ela não cobria a inflação, era como se fosse zerada. Então o salário ali que estava na caixa, no FGTS, ele veio desvalorizando todos esses anos. O STF se viu obrigado a corrigir pelo menos a remuneração de acordo com a inflação, mas o retroativo o governo não precisaria pagar. Então tudo que o governo não quer fazer, e olha que é o Partido dos Trabalhadores, hein? Imagina se não fosse. Meu Deus do céu, eu fico assim chocada com essa situação. E aqui mostra que o colegiado definiu por maioria de votos, né? Então
que o julgamento foi favorável à União novamente, calculava um impacto de 49 bilhões para o governo. Gente, mas assim, vamos falar um pouquinho disso aqui, que isso aqui eu acho tão sério e eu quero trazer aqui a minha opinião, até centralizar aqui junto com vocês. E aqui vocês sabem que eu falo mesmo, né? Porque, gente, pensem comigo, essa decisão do STF de rejeitar a ação que poderia causar um impacto de 50 bilhões de reais para o governo é mais uma prova de como a corte está de maneira escancarada, alinhada com os interesses de Lula. Você pensa igual? Pensa aqui comigo. Olha só, mesmo que isso signifique prejudicar empresas brasileiras, em vez de proteger o setor produtivo, o STF decidiu que o dispositivo que permite à União reduzir alíquotas do Reintegra é constitucional, garantindo mais recursos para o governo enquanto deixa as empresas desamparadas. É impressionante como o STF, na minha opinião, que deveria ser um pilar de imparcialidade, ele frequentemente toma decisões que beneficiam só o governo. Vocês repararam isso? E, consequentemente, prejudica o setor privado. E quando era na época do Bolsonaro, era o contrário. Incrível, nunca pensavam em ajudar só o governo e pensar em beneficiar o governo. É interessante isso, né? Essa mudança. E a gente vê claramente essa decisão prejudicar o setor privado, que já está lutando contra uma alta carga tributária e um ambiente aí de negócios cada vez mais hostil. Essa decisão só reafirma, na minha opinião, o quanto o sistema está inclinado para favorecer, sim, o governo Lula às custas da economia real. Lula, que sempre discursou sobre justiça social e apoio às classes mais desfavorecidas, na prática segue sobrecarregando as empresas, aumentando custos para quem gera empregos e movimenta a economia. Enquanto isso, o STF parece ser uma extensão do Palácio do Planalto, tomando decisões que sempre caem no colo de Lula como uma bênção política, mas que no fim das contas, gente, prejudica o país e o seu setor produtivo. É lamentável ver como as instituições que deveriam garantir o equilíbrio entre governo e sociedade estão cada vez mais entregues aos seus interesses de poder. Quem paga a conta? As empresas, o povo brasileiro, claro. Agora eu vou trazer uma outra informação para vocês aqui. Olha só, deixa eu compartilhar aqui na tela, porque vocês precisam saber. Gente, grupo convoca manifestação pelo impeachment de Moraes em São Paulo. O auto vai ocorrer, olha só, em frente ao Museu da Arte de São Paulo, a partir das 18 horas. Então, olha só, eu vou mostrar aqui para vocês como que foi isso. Só mostrando aqui para vocês, gente, esse ato que ocorreu ontem, né, em frente ao Museu da Arte de São Paulo, MASP, das 18 horas, o movimento Fora Moraes convocou uma passeata na Avenida Paulista em São Paulo. O objetivo foi pressionar senadores do Partido Social Democrático a avançarem com o pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E conforme divulgado nas redes sociais do movimento, a concentração ocorreu em frente ao Museu da Arte de São Paulo. E aqui ainda tem mais, né? O jornal Região Noroeste, ele trouxe também não ao PSD, que apesar da falta do Twitter como plataforma de discussões políticas, o movimento de rejeição a candidatos ligados ao PSD, aqueles com o número iniciado com 55, continua nas redes. Então a gente vê aí o povo não desanimou não e nem perdeu as esperanças, gente. Apesar da falta do X do Twitter como plataforma de discussões políticas, o jornal mostra que o povo continua aí ligado ao movimento Fora PSD, com não votar em candidatos que comece com 55. Você aderiu a esse movimento? Responde aí para mim. A ideia é derrubar campanhas e a chance de eleição de políticos do partido chefiado pelo Gilberto Kassab e, claro, pressionar o presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco. E por quê? Para ele poder andar o processo do impeachment do Moraes. Então, o 55 não veio crescendo bastante. Então, o governo acha que não retornar o X mesmo após os pagamentos de multas e cumprimento de tudo que o Moraes exigiu é o suficiente. O povo está mais unido do que nunca. E isso daqui mostra isso, né? Agora, gente, vamos trazer, né? Continua o movimento vem crescendo e olha só o que aconteceu. Deixa eu mostrar aqui para vocês
Saiu no jornal, na revista, né, na revista Fórum, o plano de Pablo Marçal para tumultuar debate da Globo. Apesar das regras duras de confronto, influencers de extrema-direita deve transformar o último embate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo em uma baixaria total. A mídia, claro, a gente já sabe que ela tem um lado, mas esquece a crítica da mídia. A gente não está aqui para ser manipulado pela mídia, a gente está aqui para entender as estratégias do que está realmente acontecendo. E quando a mídia posta algo, a gente vai atrás, vai lá no perfil dos candidatos para verificar se realmente é aquilo e entender, ter o nosso próprio ponto de vista, sem essa manipulação suja que a mídia tenta nos impor. E acontece que, nessa quinta-feira, dia 3 de outubro, o último debate entre os candidatos à Prefeitura da cidade de São Paulo, Guilherme Boulos, Ricardo Nunes, Pablo Marçal e Tabata Amaral, se enfrentam aonde? No estúdio da Rede Globo, antes da realização da votação do primeiro turno, que ocorre nesse domingo, dia 6. O debate, promovido pela Globo, está sendo tratado pelas campanhas de Bolo, Marçal e Nunes como crucial, pois os três candidatos estão empatados e qualquer erro no embate pode ser fatal, ou seja, tirar aí algum deles do segundo turno. E a Globo, como forma de tentar neutralizar, estabeleceu uma série de duras regras, gente, com o objetivo de engessá-los. Entre elas, a emissora vetou plateia e proibiu uso de apelidos, técnicas do candidato Marçal. No entanto, Pablo Marçal publicou um vídeo em suas redes sociais convocando seus apoiadores para irem à porta da Rede Globo e realizarem uma manifestação pacífica. Como se vê, Pablo Marçal vai transformar o debate da Globo em um grande tumulto e isso deve causar problemas no último embate entre os candidatos à Prefeitura da cidade de São Paulo. Então, o Pablo Marçal fez o vídeo aqui, trazendo aí a respeito... Fala São Paulo, dia 3 agora, quinta-feira, o último debate na Prefeitura de São Paulo. E eu quero te convidar para você estar ali na recepção, ali na porta da Rede Globo de televisão, na Avenida Chucre Zaidan, número 46. É uma manifestação ali pacífica, é só para você recepcionar a minha chegada e na hora de sair a gente já comemorar o primeiro turno ali juntos. Então pega esse endereço aqui, ó, aqui embaixo, e a gente se vê. Pois bem, gente, então vocês viram? Agora eu vou deixar com vocês o encerramento desse vídeo. Eu ia trazer minha opinião, mas eu sei que vocês têm a mesma opinião que eu, então comenta aí a sua opinião sobre isso e o que você acha que vai acontecer. E depois a gente volta, depois do debate, para poder trazer aí se fez sentido ou não, tá bom? Então é isso, obrigada, um beijo, até logo.